Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, nós vamos ler as Sagradas Escrituras, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 18. Vamos ficar de pé, que a audiência presente, e nossos irmãos que estão acompanhando através do vídeo, através da internet, então, também que sejam abençoados. Vamos ler então essa porção da palavra. Eu vou ler aqui na tela, no monitor, junto com vocês. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos ler o verso 25. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós já temos orado antes da leitura e agora nós vamos então para um tempo aqui com Deus. Podeis assentar, a congregação aqui presente. E desta pequena leitura queremos falar sobre gratidão. Nosso pequeno tema nesta noite, gratidão. Esse tem sido o desejo no meu coração e Deus tem demonstrado que tem sido o desejo também nos corações de cada um de vocês, de cada cristão, de cada cristã, porque acabamos de vencer um ano. Por que eu sei que nós vencemos? Porque vencemos. O ano velho passou e nós aqui estamos já com alguns dias, uns poucos dias, hoje dia 7 de janeiro de 2024, vencedores, vencedoras em Cristo Jesus. E então é o primeiro culto aqui neste local de culto, de reuniões, aqui nesta localidade, Então, temos estado no final de ano participando junto com os nossos irmãos em uma igreja irmã e agora estamos aqui desta vez. Então, quero mencionar sobre gratidão e vamos ter nesta noite a graça de ter o Espírito Santo respondendo 3 perguntas através do seu servo, o mensageiro, o profeta de Deus, irmão William Marion Branham, quando ele pregou a mensagem está intitulada assim na tradução ao português, Perguntas e Respostas número 2, onde naquele culto os irmãos trouxeram em pequenos papéis muitas perguntas. O profeta, pelo jeito, ele não respondeu todas as perguntas naquele culto, portanto, teve o culto de número 1, Perguntas e Respostas número 1, e nesta noite estarei lendo algumas aqui do Perguntas e Respostas número 2, e eu tenho até a série número 4, então, número 1, número 2, número 3, número 4, então prova que tinham muitas perguntas, cultos vindouros, no tempo do profeta, ele foi então usando 4 cultos consecutivos, e desse culto aqui, que ele pregou em 23 de agosto de 1964, portanto já após a abertura, a revelação dos 7 selos, e isso está em conformidade perfeitamente com a mensagem, com o espírito da mensagem, na segunda cavalgada, quando o profeta então é usado por Deus para a terceira puxada, que foi esta parte do seu ministério exclusiva para a abertura desses mistérios. Pois, só mencionando aqui, para que todos possam ter uma base, no parágrafo 262, mensagem dos ungidos dos últimos dias, o profeta fala que a primeira puxada foi cura, a segunda puxada foram profecias, mas a terceira puxada, a abertura da palavra. Então, a revelação dos mistérios.
uma puxada ou uma etapa não anula a outra. Então, as três se complementam. Mas nós não vamos viver sem cura divina, sem atributos da primeira puxada. Então, não é porque é na terceira puxada que o Mombrana não fala mais sobre cura. Ele sempre, quando pode, ele está fazendo fila de oração, orando pelas pessoas, as pessoas sendo libertas, sendo curadas. Então, por isso eu digo que nós precisamos da cura, precisamos também da profecia, do discernimento de espíritos. Ai de nós se não discernirmos os espíritos, mas a palavra de Deus é apta para discernir esses espíritos. Então, uma vez que a palavra é aberta na terceira puxada, e os nossos entendimentos também são abertos para compreendermos as Escrituras, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, então, por isso que nessa fase, então nessa parte, nessa segunda cavalgada, porque cavalgada, você pensar, cavalgar é andar sobre um cavalo, os lombos de um cavalo, mas o profeta, ele usa o termo, uma besta, um animal de carga, um animal, e ele diz assim, então isso na Bíblia, toda vez que é usado, significa um poder. Se for para o mal, é uma besta usando o seu poder para o mal. Mas se for para o bem, também, ele fala quando Eliezer foi buscar a noiva para Isaac, e aí então, o camelo que transportou aquela moça era um poder, era uma besta, um animal de carga, um poder que ela transportou. Mas e para transportar a igreja hoje é o quê? Não é um camelo, não é um poder mecânico, não é um poder animal, mas o Espírito Santo é esse poder. Então, cavalgar também significa andar sobre o poder do Espírito Santo. É o que está acontecendo agora. O Espírito Santo é que está conduzindo-nos para o arrebatamento. Portanto, quando acontecer o rapto, o arrebatamento, essa noiva será tirada daqui, mas o Espírito Santo também estará abandonando esse planeta. O Evangelho volta para os judeus e por 3 anos e meio, como cantamos no hino agora há pouco, não está aqui no vídeo, mas 3 anos e meio, então depois da tribulação, nós voltaremos com o nosso Cristo para então termos um milênio aqui na face da terra. Inclusive, há perguntas relacionadas com o milênio também, mas eu não vou ler desta vez, está nessa mesma mensagem que o profeta pregou sobre perguntas e respostas número 2. Vamos então entrar para o nosso assunto? Sim, mas das escrituras que lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18, iríamos ler somente o versículo 18, e já seguir em frente. Mas para ficar um contexto, toda a escritura inspirada, né, é proveitosa. Então, no verso 18 diz assim, em tudo dai graças. Então esse é o nosso tema nesta noite, gratidão. Em tudo dai graças. Como? Na tribulação, nos sofrimentos, em tudo. Porque tudo isso é parte do assunto. Não é só nos momentos de bonança, de alegria. Então, em tudo dai graças. E antes de eu entrar aqui para a leitura dessas 3 perguntas, elas são breves. As pessoas perguntaram e o profeta respondeu, e isso tocou em meu coração tanto que eu quero trazer aqui para todos vocês nesta noite. A primeira pergunta, inclusive, eu vou ler para vocês já ir meditando nelas aí. Eu disse que o profeta respondeu várias perguntas, ele respondeu 44 perguntas num culto. Então foi um culto bastante longo, e somente 3 perguntas eu separei, creio que o Espírito Santo separou para nós nesta noite. Essas são as fatias, 3 fatias desse pão, que é a palavra de Deus revelada. Nós vamos comer essas 3 fatias nesta noite aqui, e vamos digerir isso pelo Espírito Santo. Então será a pergunta número 37, a 38 e a 39 daquele culto. A 37, ela diz assim, ó, a pessoa perguntou, todos os crentes nascidos de novo entram no rapto? Olha que ótima pergunta. Todo crente nascido de novo entra no arrebatamento ou no rapto? Depois eu vou ler a resposta. A pergunta seguinte, qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Então, qual a evidência, qual a prova, o que você consegue ver, perceber na pessoa que está verdadeiramente cheia do Espírito Santo? Então, interessante pergunta. E a pergunta seguinte, a 39, que é a terceira aqui da nossa série, irmão Brana, está bem para um
uma menina jovem usar short e calções curtos? Olha, pergunta que alguém pode pensar, mas uma pergunta dessa? Sim. O profeta respondeu com todo carinho, porque essa pergunta é importante para quem a fez. E por que agora estamos colocando aqui? Porque continua sendo importante. Muitos talvez não estão fazendo essa pergunta, mas muitos podem que estejam fazendo. E além do mais, somos instrumentos para levar essa palavra a outros. E à medida que você tem conhecimento daquilo que o Espírito Santo instruiu o seu servo profeta para instruir o povo, então somos fatores multiplicadores. O Espírito Santo na sua vida, na minha vida, faz com que isso reflita para outros. Então não fica restrito somente para mim e para você. Bem, pessoal, irmãos, então em tudo dá graças. Aí, antes de eu tomar aqui essa pergunta, só quero que nesse pequeno prefácio, nós sabemos que nossa vida, ela cumpre ciclos, a vida cristã também. E então você vai de luta em luta, de vitória em vitória, e vai cumprindo todos os ciclos que Deus estabeleceu para você. Você vai subindo de degrau e a sua fé vai chegando até a estatura de um varão perfeito, até a plataforma de arrebatamento. Sem estar nessa plataforma, não adianta, o rapto, o arrebatamento acontece e você fica. Então, convém estar preparados, atentos. E a palavra de Deus é que te prepara, que nos prepara. E estava meditando na palavra de Deus e vendo que o problema muitas vezes não sempre, não está na tentação ou nas tentações. Todos somos tentados, todos somos provados. Mas lembra que a Bíblia promete em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permite nenhuma tentação acima da que possamos suportar? Então, com a tentação lá diz assim, Ele também envia um escape, para que possamos escapar dessa tentação. E Jesus, na oração que Ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, tem um trecho do Pai Nosso, quando Jesus ensinou, lá em São Mateus, que Ele diz assim, não nos deixes cair em tentação. Em outra tradução da Bíblia fala assim, não nos induzas à tentação. Então, tanto lendo numa tradução quanto na outra das Sagradas Escrituras, então, Jesus nos instrui a pedir a Deus que não nos deixe ser induzidos ou cair em tentação. Quer dizer, a tentação vai existir, mas que nós não caiamos nela. Então, veja que o problema não se reside na tentação, mas na forma que você responde à tentação. Eu estava comentando com a minha esposa, com a irmã Célia, olha que importante. Jesus foi batizado e logo ele saiu e foi levado pelo Espírito, não foi nem pelo diabo não, foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Então a tentação era através do diabo, mas foi Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Agora, se ele levou Jesus, ele não vai permitir que você também seja tentado exatamente pelo diabo? Em matéria de tentação, o diabo é ótimo. Então, quando se fala em tentação, Deus permite que espíritos do mal trabalhem nessa área. Só que daí ele cuida de você e a vigilância, Jesus diz para nós, orai e vigiai. Então nós temos que estar orando, vigiando para não cair. Agora, a nossa gratidão hoje é de quê? Porque Deus cuidou de nós e não deixou que nós caíssemos. E se cairmos, Ele nos levanta. Ainda tem isso. E então, qual a resposta que Jesus deu na hora da tentação? Não. As tentações vinham instigando a Ele, trazendo sugestões para tentar apanhar Jesus em alguma tentação. Ele disse não, todas as vezes. Então é só nós copiarmos do nosso mestre, ficarmos unidos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos instruirá em cada momento, e as propostas serão feitas. Não pode impedir Satanás de fazer proposta. O trabalho dele é esse, ele vai fazer proposta, e propostas que serão bem fáceis das pessoas caírem. Mas viu que está da nossa parte responder o não para essas tentações? E quando vemos que a coisa está muito feia mesmo, mais nós temos que aproximar de Deus. Agora, e se acontecer um acidente e fomos pegos, caímos em tentação, ou nosso irmão ou nossa irmã cair em tentação? Não vamos comemorar isso. Então vamos pedir a Deus, implorar, interceder uns pelos outros, e assim então Deus levantar
aquela que porventura caiu ou vier a cair. Bem, então foi só essa plataformazinha, esse pequeno início aqui, então agora vamos para a mensagem e o profeta então estará respondendo. Lembrando que o profeta, irmão Breno, não é um produtor de conteúdo materialista. Ele não produz conteúdo. O Espírito Santo tinha essa mensagem preparada. E ao seu tempo, ele enviou o seu servo mensageiro e aí ele enviou a mensagem. Então, agora eu e você somos destinatários que recebemos a nossa porção ou as nossas porções. Vamos então para a primeira pergunta. Parágrafo 37, só repetindo, perguntas e respostas número 2, pregado em 23 de agosto de 1964, na cidade de Jeffersonville, estado de Indiana, Estados Unidos da América. Bem, então, todos os crentes nascidos de novo entram no rapto? Essa é a pergunta 37. Resposta do profeta: não. Só o remanescente. Só o remanescente. Não todos os crentes nascidos de novo. A Bíblia diz: e os outros mortos não tornaram a viver por 1000 anos. E então foram levantados e foram separados as ovelhas dos cabritos. Nem todos os nascidos de novo entrarão no reticências, conforme a Escritura. Então, já respondeu a primeira pergunta. Então, todo mundo que é crente, é nascido de novo, entra, sobe no arrebatamento? Não. Por quê? Entra predestinação. Então, Deus já predestinou antes os que vão entrar. E se esses são nascidos de novo, são bons crentes, mas não estão predestinados para o rapto, eles irão junto com você, vão caminhar junto comigo, conosco, mas vai ter um momento que por alguma coisa eles ficarão de fora e não participarão do arrebatamento. E poderão ser salvos? Sim. Porque há a salvação especial, que é esses escolhidos para o arrebatamento, e há aqueles na salvação comum, que depois do milênio vão surgir, é os que serão chamados de ovelhas lá, quando vai haver a separação dos cabritos, ou bodes, e das ovelhas. Para as ovelhas, Deus vai falar: vinde benditos do meu Pai. E para os cabritos, ou os que forem condenados, ele vai falar para sair da frente dele. Então, agora, isso será lá no julgamento do trono branco, lá na frente, e aqueles que foram arrebatados estarão ao lado de Jesus, participando também nesse julgamento. Não como réus ou como pessoas sendo julgadas lá. Porque o nosso julgamento é aqui, é pela palavra. Hoje é culto de Santa Ceia. E pode ver que tem um trecho que lemos em 1 Coríntios 11 que fala assim: mas nós, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, nosso julgamento está acontecendo através da palavra. Vamos agora para a seguinte pergunta. E nessa seguinte pergunta, ela parece que vai se complementando. Agora é a pergunta número 38. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? O profeta vai responder em poucos parágrafos aqui. Ele responde assim. Ele já começa citando a Escritura. João 14, 26. Quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Vem, ele será reticências. Ele o aperfeiçoará. O manufaturado, quer dizer, o crente manufaturado pelo homem, não o fará. E ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo, se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Eu li o parágrafo 212, que a pergunta é número 38, mas o avanço aqui na leitura, parágrafo 212. Antes de eu ler o próximo parágrafo, pode ser que para alguns fica assim um pouco misturado, né, os termos. Então o profeta começa citando a Escritura do Evangelho de João 14, 26, falando que quando o Espírito Santo vier, não quer dizer que eu estou falando agora quando ele vier, não, porque ele já veio, o Espírito Santo já veio.
Mas isso aqui é porque lá no passado, quando João citou isso lá no seu Evangelho, quando o Espírito Santo vier, então ele vos mostrará coisas, né, que hão de ser e assim por diante. Então, o profeta irmão Branham está dizendo que quando esse Espírito Santo vier, ou seja, ele veio, ou ele vem para quem ainda não chegou, há pessoas que ainda não tiveram essa experiência, portanto, isso para algumas pessoas, isso está no futuro, mas que seja um futuro bem próximo, de apenas minutos, segundos, dias ou horas, né, para que aconteça bem rápido com quem ainda não aconteceu. Quando esse Espírito Santo chega em você, o que acontece? O Espírito Santo é a palavra. Você fala, mas a palavra não é esse papel que a Bíblia... Não, isso aqui é só a mídia. Mídia, papel. No tempo dos profetas no Antigo Testamento era um pergaminho ou um rolo, né? Nas bibliotecas de Nínive era uma chapa de barro, de cerâmica, cunhada, né? As letras escritas ali, depois se secava aquilo. Então, quer dizer, a mídia, o meio material em que está gravado, não é o que importa. Importa que a palavra de Deus é Deus. Então, o Espírito Santo é a palavra, na versão Espírito Santo. E ele permitiu que ela ficasse escrita, para chegar até a nós. Todas as perseguições de Roma e de outros mais, não foram e não são e não serão suficientemente capazes de barrar essa palavra. Queimaram Bíblias, recolheram Bíblias, fizeram uma lista chamada Index, que era o índice de livros proibidos, e a Bíblia estava ali, mas impediu de chegar até você? Não. Impediu da palavra chegar até mim? Também não. E não impede de chegar até os eleitos e as eleitas de Deus, que ainda estão para se posicionarem. Tem pessoas agora que estão ouvindo isso num celular, num pendrive, num aparelho, ouvindo de repente na internet, e estarão tomando a sua posição no corpo do Senhor, sem interessar aonde você está, tendo o seu contato com a palavra. O Espírito Santo te busca. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, ele busca os fiéis da terra. Então, aonde estão esses fiéis? Essa mulher fiel, essa jovem, esse homem, esse ancião, quem quer que seja, Deus está te buscando. Ele está fazendo o maior programa de busca, é o de Deus. Ele busca mesmo e tira você de onde estiver, no vício, nas drogas, em qualquer lugar que estiver, nas religiões, qualquer lugar. Bom, então, qual é a identificação? Quando isso chega em você, você se identifica com esse Espírito, você tem coragem, você nem vê como falar amém ali, talvez nem saia audível, né, em voz alta, mas dentro de você, o seu coração ali, seu Espírito sela aquilo, isso é verdade, amém, isso é verdade, porque a palavra de Deus identifica, o Espírito e a palavra é o mesmo, identifica em você. Você é a outra peça que estava faltando e foi encontrada. Lembra daquela ilustração que o profeta fala? Do papel do chinês, né, que não sabia falar inglês, mas ele montou a lavanderia, tinturaria, rapidamente, para não tomar tanto do vosso tempo. E aí o que ele fazia? Ele não sabia escrever ali. Ele pegava um cartãozinho, todos os cartões eram iguais. Ele cortou vários pedaços de cartão em branco, e quando um cliente chegava e deixava a trouxa, não sei se é trouxa de roupa, deixava as roupas lá, o chinês prestar o serviço. Ele rasgava o cartão, entregava uma parte para o cliente e ele guardava a outra, em certo lugar, junto lá, sei lá, com a mercadoria. Chegava outro cliente, ele estava pegando o cartão branco e rasgava, só que ele rasgava diferente. E quando o cliente chegava, vim buscar minha mercadoria, ele só falava, dá o cartão aí. Ele ia lá e conferia. Aquele que completasse, um cartão completado rasgado com o outro, é esse, sem dúvida. E o profeta usa essa comparação para mostrar que nós somos uma parte dessa e Jesus, a palavra, é a outra parte. Então, quando essa parte da palavra chega em você e a calha perfeitamente bem, pronto, amém, verdade. Significa que ele te predestinou, e ele te identificou, te aceitou, e você consequentemente aceitou a ele, e os dois formam uma unidade. Como tem escrituras aqui para irmos, né, dentro desse assunto. Mas vamos em frente aqui. Então agora o parágrafo 213. Agora veja, e o falar em línguas? O profeta mexe nesses assuntos para ajudar-nos. Apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? E se você falasse em línguas, saltasse de um lado ao outro, gritasse e tudo o demais, e então viesse a palavra. Ó, você fez tudo isso que ele falou aqui.
agora viesse a palavra, e eu te dissesse do batismo do reticências, pelas escrituras, te provasse como tenho feito, que o batismo usando o título de Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente um mal entendido na Escritura. Eu não tenho tempo para esmiuçar tudo isso aqui, mas estou falando para cristãos que já entendem. O batismo deve ser nas águas, por imersão, mas há um título que é para ser mencionado: em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você for batizado nas águas, por falar nisso, nós temos aqui uma jovem, né, que foi batizada recentemente, né? Uma Lara, fez a coisa correta. Então, Deus a chamou, a identificou, ela aceitou, graças a Deus. Já é uma união dessa parte, né, dos dois papéis aqui. Sim, mas a pronúncia na hora do batismo. Até pessoas que foram batizadas por João Batista na época. Quando veio Jesus, João já preveniu, falou que após ele viria um, que batizaria com o Espírito Santo, com fogo. E pode ver que em Atos, capítulo 19, não vou ler para remir o tempo, mas em Atos 19, do verso 1 ao 5, se você ler só aquele trechinho, você vai ver que tinha uma comunidade de pessoas, eu vou chamar de batistas aqui, só para identificarmos, porque eram batizados no batismo de João. E aí o termo batista foi um termo dado a João, porque foi o primeiro homem saindo batizar as pessoas. E quando o apóstolo Paulo, com a revelação, como você está ouvindo agora, chegou visitando aquela comunidade, o pastor ali era Apolo. Então Apolo era quem dirigia aquela igreja, quer dizer, Deus através de Apolo. Mas Apolo tinha um conhecimento da época de João, o Batista. E aí, quando Paulo fez uma pergunta: recebeste vós o Espírito Santo desde que creste? Aquela comunidade respondeu, comunidade de 12 pessoas, está vendo? Pequenas igrejas. Então, Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Então, pequenas igrejas parece que, assim, tem até uma especialidade, né? Jesus gosta de tratar com essas pequenas comunidades. Deve que tinha outras muito grandes, muitas sinagogas, mas Paulo foi dirigido ali. Fez essa pergunta e eles responderam: nós nunca nem ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo pensou assim: em que batismo então vocês são batizados? Aí eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. Dizendo, e não precisa repetir, né? João instruiu eles na época. Aí Paulo falou: tá bom então. Aí Paulo anunciou para eles como que eles deveriam ser batizados, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles então compreenderam e receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, receberam também o Espírito Santo, e ali então estava formando a primeira igreja de Jesus Cristo, né, dessa mensagem na cidade de Éfeso. Você lê sobre as eras da igreja, quando fala sobre Éfeso, foi assim que começou a igreja na era de Éfeso. Daquelas 12 pessoas, depois certamente, é claro, né, foi crescendo. Eles não tinham um templo para congregar. Isso aconteceu na igreja dos outros, na igreja de Apolo. Mais para frente, o pastor deles, o Apolo, também converteu e passou a ser um ministro desse mesmo evangelho. Mas tem várias coisas para falar aqui também em Atos 19. Eu só falei até o verso 5, mas tem muita coisa pela frente. Depois, com o tempo, vocês podem ir lendo e vão ver coisas tremendas ali. Bem, irmãos, então Paulo, o profeta está dizendo aqui: e se ele chegar na pessoa que já falou em línguas, tal, vários sinais do Espírito, tá? Não são sinais errados não, são do Espírito. Mas e quando apresentasse o batismo correto, será que essa pessoa vai falar: eu não creio, eu não aceito? Então o Espírito Santo não estava enchendo aquela pessoa, porque se estivesse enchendo, ela creria no restante das Escrituras. E só que aqui foi eu que respondi. Deixa eu ler o profeta respondendo. O batismo usando o título Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente um mal entendido na Escritura. Nunca, jamais ninguém foi batizado dessa forma. E você segue adiante e de todas as maneiras persiste com ela? Poderias me dizer que o Espírito Santo em ti faria uma coisa dessa? Um ponto de interrogação. Como pode ele negar sua própria palavra? Outro ponto de interrogação. Está no parágrafo 213. Então, viu? Já captaram que o profeta pôs aqui? Que se negar a palavra é evidência de que não está cheio do Espírito Santo. Se não negar, se aceitar,
Então, é sinal que o Espírito Santo está ali unindo as duas partes. Agora para o 214. Gostoso isso aqui, ó. Quando te mostro, dentro da mesma pergunta, quando te mostro que está suposto a acontecer neste dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele, e todas estas escrituras que tem sido agora, e logo vês a ele descer e identificá-lo, e continuas agarrado a uma denominação, e dizes que estás nascido de novo, pode você fazer sentido disso? Está gostoso disso aqui? Como você ouve sobre a revelação, manifestação do Filho do Homem, e aí tem todos os requisitos, não, eu sou isso, faço aquilo outro, e você vai e não conecta com isso, nega isso. O Espírito Santo não completou a obra em você, não juntou as duas partes, está fazendo tentativas, juntando o papel errado. Imagina aquele caso do chinês, ele traz a mercadoria e a pessoa chega ali para pegar e esquece de levar o cartão, a outra parte. Chega lá, tem que inventar. Ô chinês, entrega aqui minha mercadoria, cadê a outra parte? Aí, digamos que você fosse lá e inventasse, eu vou enganar esse chinês agora. Vai lá, pega um papel qualquer, corta e rasga ele, traz e dá para o chinês. O chinês não é bobo, ele vai tentar unir. Não vai bater, porque rasgou diferente. Creio que todos entenderam isso. Então, não é. Tem que unir com a palavra. Agora, parágrafo 215. Ainda dentro da mesma pergunta. Poderia eu dizer à minha esposa que a amo, profeta ilustrando, e ter encontro com outra mulher, e sair, e então dizer do meu coração que a amo? Tu crês que isso seria amor verdadeiro? Poderia dizer-me que ela me ama, e enquanto eu não estou, sair com alguém, com outro homem? Isso é exatamente, estou no 216, isso é exatamente o que Israel fez, a reticências. Vocês sabem que ali, a Bíblia, como ele disse, fala, Israel disse, te tens despido e recebeste a quanto homem passava e me tem sido fornicária, e em divórcio te repudiarei. Exatamente, que é isso? Adulteras contra teu próprio corpo. E quando uma mulher sai e vive com outro homem, ou um homem com outra mulher, quando estou casado com eles, desonram sua própria carne. E quando uma pessoa diz que ela é cristã, e absolutamente nega que a escritura esteja correta, fica querendo editar a Bíblia, arrumar a Bíblia. Então tem que arrumar o texto aí da Bíblia, né? Isso que é a questão. E absolutamente nega que a escritura esteja correta, adultera contra o corpo no qual reclama estar. Corpo de Cristo agora à noite. Vem, por conseguinte, é uma marca do anticristo. Tanto que enganará, se possível, os escolhidos. Então, a segunda pergunta encerra aqui. Então, eu até ia colocar como tema, marca do anticristo. Mas achei melhor colocar sobre gratidão, que estou agradecido por isso. Você também está agradecido, agradecida por isso, por Deus estar nos ajudando nessa noite. Então, negar a palavra é uma marca do anticristo. E anti, aqui na Bíblia, significa contra. Contra Cristo. Então, ser contra a palavra. Agora, a última pergunta, ela é bem curtinha. O profeta responde ela em poucas linhas aqui. Um parágrafo mais grandinho e um outro só com 2 linhas. Eu já havia lido para vocês as 3 perguntas, então vou ler agora a terceira aqui. Terceira do nosso culto aqui. Porém, aqui na mensagem é a pergunta 37, 38 e 39. Vou ler a 39 agora. Irmão Brana, está bem para uma menina, fala reticências, depois uma menina jovem, usar short e calções curtos? Aí escrevi de caneta aqui do lado, né, para entendermos. Short no inglês é curto, né? Não só a roupa, qualquer coisa encurtada, um pequeno vídeo curtinho, então é short, não sei como pronuncia aqui no inglês, mas no português, para nós, quando a roupa não tem o comprimento normal, está cortada, uma calça de homem que foi cortada, curta, ou uma outra roupa que deveria ser mais longa, está curta, então aqui no Brasil é entendido por nós como short.
Aí a pessoa pergunta se isso tá bem para uma jovem menina. Aí o profeta responde, ele começa a responder assim no 217: como jovem, que tu sejas o juiz nisso, se és cristão. Uma menininha ou qualquer menininho, creio eu, não sei, a única coisa que sei, que a Bíblia diz, é uma abominação para uma mulher vestir roupas que pertencem a um homem. Veem, uma mulher, não diz uma menina, mas agora eu só faço apenas o que lhe agradar nisso. Reticências, de minha parte nada vejo de mal com um pequeno menininho, uma pequena menininha de 4 ou 5 anos de idade, quando eles são garotinhos. Vocês sabem a como me refiro. Eles correm fora no pátio. Se ela veste o que chamam calções ou o que for, é uma garotinha. Eu não vejo nada de mal com isso. Talvez, veja, agora 218 e último aqui. Veja, só lhes digo o que diz a palavra. É abominação para uma mulher usar roupa que pertence a um homem. Onde? Terminou aqui. Tá, então como que fechou isso aqui então? Para que nós então saibamos o que o profeta respondeu. Que ele não vê nada de mal nas criancinhas, né? Facilita mais ali o trabalho até das mães para elas, então não tem que ter, que ele julga, então tem que, garotinho de 5 aninhos, a garotinha. Agora, ele falou, eu não tenho Bíblia para dizer alguma coisa para isso, e eu só vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia só diz, inclusive, ele não repetiu a palavra, a escritura, mas é Deuteronômio 22, verso 5, onde fala que é abominação para o homem vestir a roupa de mulher e abominação para a mulher vestir roupa que pertence ao homem. Fora isso, eu não tenho escritura. Agora, para as criancinhas, eu não vejo nada de mal. Agora, quando as menininhas vão crescendo, né, os meninos vão crescendo, porque não é só nessa mensagem que ele fala esse assunto. Então, aí é claro que a própria criança, né, vai se tornando maior, e aí então já vai desejando, né, vestir as roupas adequadas. Pode até oferecer para certas jovenzinhos, eles próprios vão falar não, né? E assim então, fica aqui então as porções de hoje. Tem muita coisa boa aqui, sobre corte de cabelo, sobre pintar o cabelo, sobre o milênio, e à medida que Deus ir concedendo graça, eu vou também colocar em PDF, tá, para vocês, e vocês poderão estar ali acessando e lendo na própria mensagem. Se eu já não fiz isso, vou olhar lá se eu já coloquei. Senão eu coloco para que fique acessível para todos vocês, podem ler todas as perguntas e respostas, né? Bem, preciosos irmãos, estamos no culto de Santa Ceia e eu realmente estou muito agradecido a Deus, dentro do meu coração. Eu sinto assim que esse sentimento de gratidão por tudo que Deus fez, faz e continuará fazendo por nós. E nós vamos então parar a gravação, porque a parte da Santa Ceia faria ficar muito longo o vídeo. E assim então vamos ler as Escrituras. Só vou encerrar aqui. Então Deus abençoe a todos que estiveram conosco até aqui na gravação. E nossos irmãos aqui presentes, vamos agora então para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Deus vos abençoe.